E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre fenômenos ondulatórios. E a questão diz o seguinte: a figura representa dois pulsos de ondas inicialmente separados por 60 centímetros, propagando-se em um meio com velocidades iguais a 2 centímetros por segundo em sentidos opostos. Considerando a situação descrita, indique as proposições corretas. Então a gente tem que ler uma por uma, ver quais estão corretas e depois dar a soma, né? A soma das proposições corretas é a resposta dessa questão. Beleza, é uma questão que vai falar sobre interferência, então a gente tem que conhecer o fenômeno de interferência. E a primeira coisa que ela fala, na verdade, é sobre uma característica das ondas, que é a amplitude, né? Que diz o seguinte: ó, inicialmente as amplitudes dos pulsos são idênticos e iguais a 2 centímetros. O que é a amplitude? A amplitude é o afastamento máximo da onda do eixo até o vale ou do eixo até a crista. E a questão está me mostrando que as duas, né, os dois pulsos, eles apresentam uma amplitude de valor 2 centímetros. Então essa afirmação, ela está correta, ela vai entrar na nossa soma lá no final da questão. Bom, a segunda afirmação, ela fala o seguinte: decorridos 8 segundos, os pulsos continuarão com a mesma velocidade de propagação da onda, independentemente um do outro. 8 segundos, a gente vai ter que calcular, né, com esse tempo para ver onde elas vão estar, cada uma delas, né? Como é que a gente faz isso? Pega ali e faz o cálculo simples, né? Equação da velocidade de qualquer coisa se propagando, velocidade é igual a distância sobre o tempo. Como a gente quer descobrir a distância que elas vão estar após 8 segundos, basicamente então é pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. O Deus vê tudo, que vocês conhecem lá do MRU, e aí tu vai multiplicar, ó. A distância então é a velocidade delas, que é 2 centímetros por segundo, vezes o tempo de 8 segundos, o que vai dar 16 centímetros. Então elas vão estar bem longe uma da outra, né? Porque cada onda vai andar 16 centímetros para os sentidos opostos. Elas já vão ter passado, já vão ter se encontrado e vão seguir. Vamos lembrar que na interferência, a situação de interferência é uma situação momentânea, que é o momento do encontro. Após o encontro, as ondas seguem normalmente. Então, após isso, elas vão estar seguindo lá, cada uma, né, como deveria estar andando. Deixa eu melhorar aqui meu desenho. Cada uma como deveria estar andando. A que está com o pulso para cima continua indo para a direita, a que está com o pulso para baixo continua indo para a esquerda. Cada uma vai ter andado 16 centímetros, então elas vão estar a uma distância bem grande aqui uma da outra, já vão ter passado, a interferência já aconteceu. Então essa afirmação também está correta. Ah, senhora, eu não entendi muito bem essa parte. Tu vai ver que agora a afirmação 4 ela vai ajudar a entender a afirmação 2, né? Então a afirmação 4 diz o seguinte, ó: decorridos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será nula nesse instante. Então vamos entender o seguinte: a primeira coisa que a gente tem, deixa eu colar aqui um desenho que eu já deixei mais ou menos pronto aqui para a gente poder fazer a análise, né? Vou botar bem aqui em cima. Beleza. Deixei mais ou menos pronto para a gente fazer a análise, que é o desenho que a gente tem. Observa o seguinte, ó. Eu desenhei exatamente o que importa para a gente do desenho principal. Esses dois pulsos, eles estão a uma distância de 6 centímetros, né, um do outro. E aqui embaixo eu já deixei mais ou menos pronto ali a posição deles, né, após percorrerem esses 2 segundos. Então a gente vai fazer o cálculo. Como é que vai ficar o cálculo, né? Faz a mesma coisa ali que a gente fez na outra questão. Pega e faz o cálculo, pega ali a distância percorrida por cada onda, é a velocidade de cada onda vezes o tempo. No caso agora, a velocidade delas é a mesma, né, 2, e o tempo que a questão está falando ali é um tempo também de 2 segundos. Isso vai me dar 4 centímetros. Isso indica o quê? Que cada onda vai andar 4 centímetros, né? Cada uma para um lado. Deixa eu fazer um círculo aqui só para explicar melhor para vocês o que eu estou dizendo então. Então imagina que isso aqui é o meu pulso, ó. Tá? E esse pulso ele vai andar 4 centímetros. A partir daqui, ó, da parte mais da direita dele, ele vai andar 1, 2, 3, 4. Então esse pulso, óbvio que não está bem em escala, né, esse meu desenho, mas esse pulso ele vai ficar mais ou menos assim. Então, ó, 1, 2, 3, 4.
ele vai ficar parado mais ou menos nessa posição aqui, ó. Ele vai ter andado mais ou menos até aqui, certo? A corda tá aqui, ó, deixa esticadinha. Agora, pega o outro pulso que é esse aqui de baixo, ele vai ter andado, ó, 1, 2, 3, 4. Tu consegue perceber que ele vai estar exatamente na posição do outro, só que virado para baixo aqui, ó. Virado para baixo. E aqui tá a corda, né? A gente sabe que não tem como a corda fazer a oscilação para cima e para baixo ao mesmo tempo, né? Não tem como isso acontecer. Então, só pra gente entender, ó, esse pulso de cima, ele vai estar aqui no mesmo instante que esse pulso de baixo aqui, ó, vai estar aqui. O que a gente está observando aqui? A gente está observando aqui uma situação de uma interferência. Fiz um F ali, nada a ver, deixa eu escrever melhor. Interferência destrutiva, onde nós temos dois pulsos com fases opostas se encontrando exatamente no mesmo instante, no mesmo lugar. Interferência destrutiva. E aí a corda nesse instante vai ficar em linha reta. Só que lembra que a interferência é uma situação momentânea, então no momento do encontro, 2 segundos após essa figura que a gente está vendo, os pulsos vão estar sobrepostos um em cima do outro. Só que logo em seguida eles vão seguir, o pulso que está em cima ele continua indo para a direita e o pulso que está embaixo ele continua indo para a esquerda. Na verdade isso é só uma consequência de puxões. O pulso que está em cima ele puxa a corda para cima, o pulso que está embaixo ele puxa a corda para baixo. Como eles têm amplitudes iguais, a gente vai ter uma anulação de amplitudes, né? A amplitude do de cima menos a amplitude do de baixo, a corda vai ficar momentaneamente esticada. Mas na verdade é isso, é uma anulação de puxões. Logo em seguida, o pulso de cima continua indo para a direita e o pulso de baixo continua indo para a esquerda. E aí a gente vai ter justamente essa situação aqui que eu desenhei aqui embaixo, ó, onde o pulso de cima segue para a direita, o pulso de baixo segue para a esquerda, cada um com a sua amplitude de 2 centímetros, como se nada tivesse acontecido, porque a interferência é uma situação momentânea. Então a afirmação 4, ela está correta, né? Decorrer dos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será nula nesse instante. Esse que é o importante frisar. Esse que é o importante frisar. Nesse instante ela vai ser nula, tá? Logo em seguida segue as suas trajetórias normais. A 8, o que diz ali, ó? Decorridos 2 segundos, haverá sobreposição dos pulsos e a amplitude será máxima. Não será máxima, né? A gente já viu que será nula, então a 8 não está certa. E a 16, quando os pulsos se encontrarem, haverá interferência de um sobre o outro, beleza? E não mais haverá propagação dos mesmos. E aí que está errado essa afirmação, ó, porque é aquilo que eu falei. Lembra sempre que a interferência é uma situação momentânea. É o momento do encontro onde a gente vai ter a sobreposição das ondas. Após o encontro, elas seguem normalmente como se nada tivesse acontecido. Seguem exatamente com as mesmas características de frequência, comprimento, amplitude, velocidade, como se nada tivesse acontecido. Então a 16 também está errada, ficando apenas a 1, a 2 e a 4. A nossa somatória agora, né, vai ficar então 1 mais 2 mais 4, o que vai dar uma somatória total de 7. E essa é a resposta para essa questão, 7. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.